Boa noite, olá para todos. Vamos começar o oitavo capítulo desse livro, A Quarta Casa. Que a nossa jornada seja uma jornada de construção da nossa nova consciência, a partir de tudo que a gente aprende com esse livro, com tudo que a gente soma na nossa existência. Vamos começar? Sim. A quarta casa. Conforme Mike prosseguia em seu caminho, sentia-se melhor do que nunca estiver em sua jornada. Juntos, sua nova roupa, feita sob medida, e seu equipamento de batalha constituíam uma bagagem que parecia pertencer àquele lugar formidável. Havia ao seu redor uma curiosa sensação de familiaridade. Embora, na verdade, Mike tivesse passado a maior parte de seu tempo dentro das diversas casas, sua viagem pelo caminho lhe parecia, de algum modo, trivial. Ele começava a reconhecer o cheiro e a aparência das coisas. Era como se as lembranças da vida anterior de Mike começassem a desvanecer e as características incomuns desta terra se tornassem familiares. Além disso, continuou com a sensação de que se recordava dessas coisas, embora conscientemente soubesse que nunca havia estado ali antes. Mike também tinha uma aguda sensação de força nova. Na verdade, ele sentia como se pertencesse a essa terra. Ele sabia que muito desse sentimento se devia aos acontecimentos recentes na Casa da Biologia e dava um largo sorriso sempre que se lembrava de Verde. Enquanto caminhava, refletia sobre o fato de ter realmente mudado para um novo nível enquanto estava lá. O que poderia ser? Ele havia estado em apenas 3 de 7 casas e se perguntava quais outras lições lhe aguardavam. Houve um ruído atrás dele. Como um raio, Mike girou automaticamente, assumindo uma posição de defesa. Ele se surpreendeu com quão instintiva foi sua reação. Viu-se curvar para a frente, a mão agarrando o cabo decorado de sua bela espada da verdade. Era sua imaginação ou o cabo estava vibrando? Suas orelhas se tornaram o foco de toda a sua concentração, e Mike se colocou em prontidão, como uma estátua esperando para se lançar em alguma ação desconhecida, porém perfeita. Nada. Podia ter sido o vento, mas Mike percebeu que não havia folhas movimentando-se nas árvores ao redor. Movendo apenas os olhos, mantendo o restante de seu corpo absolutamente imóvel, Mike examinou a área com cuidado. Que visão comovente ele tinha neste lugar! E ele se recordava de ter tido acuidade tão maravilhosa em circunstâncias anteriores no decorrer do caminho. Era quase como se alguém tivesse ligado uma luz brilhante que não estava lá antes. Mike direcionou o foco de sua concentração das orelhas para os olhos e lentamente olhou para cada uma das pedras gigantes e rochedos íngremes à vista. Nada. Mike começou a perceber agora que seu recém-descoberto país de casas coloridas, no qual tanto se sentia confortável, era um lugar perigoso para ele. A visão obscura que havia estado tão presente em seus sonhos enquanto esteve na casa da biologia poderia ainda estar ali. Ele teria de ser cuidadoso. Estranhamente, não sentiu medo. Continuou imóvel, alerta, forçando seus sentidos ao máximo. Neste estado intensificado de atenção, Mike descobriu algo novo a respeito de suas habilidades. Embora não pudesse ouvir ou ver nada em comum, sentiu que algo estava lá. Havia uma sensação de desconforto em sua própria alma, uma sensação de perigo e de advertência por seu próprio ser. Embora nada. Lentamente virou-se e continuou pelo caminho ensolarado,
sua cabeça girando de leve para a esquerda e para a direita, a fim de ouvir atrás de si, concentrando-se para detectar previamente qualquer coisa incomum. Enquanto prosseguia, contemplava novamente o enigma. O que poderia ser? Em uma terra pingando de tanto amor e descobertas espirituais, como seria possível tal entidade obscura existir? E por que ela o perseguia? Por que nenhum anjo esteve disposto a falar sobre ela? Realmente era um grande mistério, mas Mike sentiu-se precavido e não estava disposto a permitir que esta coisa malvada e obscura o espreitasse novamente. Ele continuou atento, com a sensação de perigo sempre presente. Michael caminhou bem por toda a tarde. Com o anoitecer se aproximando Com o anoitecer se aproximando e a casa seguinte ainda fora de vista, Mike interrompeu seu passo rápido, virou-se para encarar o caminho por onde veio e lentamente retirou o mapa. Ele continuou a olhar com atenção para a área atrás de si, a fim de detectar movimentos ou ruídos. Estava aliviado por ver que seu precioso mapa realmente estava mais uma vez ativo e mostrava a atualidade da situação. O ponto "Você está aqui" apareceu como antes, e exatamente na extremidade da pequena área ao redor dele estava a próxima casa. Era exatamente próximo à curva. Mike riu, guardou seu mapa e prosseguiu. A viagem para a casa seguinte havia durado quase um dia. Mike notou que as casas eram distantes o suficiente para exigir que uma pessoa se esforçasse para chegar a elas, mas nenhuma exigiu que se passasse a noite ao ar livre. Mike estava contente por isso. Ele se sentia um pouco cansado e sabia que não era apenas físico. O estado de alerta no qual se encontrava, há horas, estava esgotando sua energia. Naquele misterioso momento de crepúsculo, onde tudo parecia mudar para uma cor quente, Mike viu a casa seguinte enquanto fazia a curva no caminho. Embora tudo ao seu redor refletisse o laranja e o vermelho do dia minguante, a construção, em estilo de casa de campo, parecia incandescer com cor violeta pura, como se o ambiente não o afetasse. Mike parou e ficou boquiaberto, em reverência. Ele nunca vira uma nuance tão bela. O violeta era intenso, sereno e ao mesmo tempo poderoso. Ele sentia que a estrutura era completamente translúcida e, de algum modo, brilhava por dentro. Mike continuou, lembrando-se de que não era prudente parar por um tempo muito longo, mesmo a essa distância aparentemente segura de seu objetivo. No quesito beleza, Mike havia apenas tido uma pequena amostra do que estava por vir, pois quando o anjo apareceu à porta para cumprimentá-lo, ficou sem palavras. Ele nunca havia visto uma criatura tão bela quanto aquela. Quase sentiu que deveria se ajoelhar em respeito à aparição diante de si. O que estava acontecendo? Mike, de algum modo, havia aumentado os receptores de cor em seus olhos? Ele sequer conseguiu se lembrar de ter visto tal cor. Permaneceu silencioso, em reverência à aparição, como uma criança vendo o pôr do sol pela primeira vez, perguntando a si mesmo se havia mágica envolvida. Então ele ouviu a voz. E, ó, que voz! Das profundezas da tranquilidade, parecia vir uma voz suave e sedosa que acalmou o próprio ar, que carregava sua vibração, e a voz era, obviamente, feminina. Saudações, Michael Thomas de intenção pura. A voz serena disse. Você era esperado. Mike estava atordoado e não disse nada. Ele sequer tinha um pensamento coerente para o anjo ler. Estava embasbacado. Percebeu que havia parado de respirar.
Ela sorriu e continuou. Eu não sou mais feminina do que verde era, Michael. Anjos não têm sexo, mas possuem todas as características dos dois gêneros biológicos. Minha voz e minha aparência são para seu conforto nesta casa. Mike não compreendeu quase nada do que Violeta estava dizendo. Agora ele conseguia respirar, mas não sabia o que dizer. Ele tentou, mas estava constrangido pelo grunhido que acompanhava suas palavras. Você é uma visão. Ele não apenas balbuciou sua mensagem, mas sabia que havia sido um cumprimento incrivelmente patético. Que coisa para se dizer a uma bela entidade! Mike vivenciou o embaraço que sentira quando o garoto, a primeira vez em que de fato lhe foi exigido que dissesse algo inteligente a um adulto, e não o fez. A letargia de Mike era ocasionada em parte pela incongruência do que estava diante de si. Ali estava uma enorme presença angelical que lhe parecia a fisionomia da suavidade feminina, embora não houvesse distinção física entre Violeta e qualquer outro anjo. Todos usavam harmoniosos vestimentos da cor de suas respectivas casas, que escondiam ou disfarçariam qualquer gênero. Todos eram muito grandes, mas esse rosto, o semblante de Violeta era definitivamente feminino. Tinha a suavidade de sua mãe e de sua avó, e a beleza de um santo. Mike suspirou e tentou novamente. Por favor, perdoe-me, Violeta. Mike sequer verificou se chamá-lo pelo nome da cor violava de alguma maneira seu senso de etiqueta adequado, visto que soou como o primeiro nome íntimo de uma mulher. Ele prosseguiu. Eu não esperava, quero dizer, que não sabia que anjos pudessem ser mulheres. Mike lamentou imediatamente por ter aberto sua boca de novo. Como aquilo era patético! E claro que anjos eram mulheres. Em quase todas as pinturas de anjos que já vira, não eram do sexo feminino. Violeta se manteve em silêncio. Mike tentou novamente. O que quero dizer é que nenhum dos outros até agora, eles pareciam ser caras, quer dizer, homens, do sexo masculino. Mike queria rebobinar o episódio e recomeçar. Suas habilidades comunicativas e qualquer eloquência de discurso haviam desaparecido por completo. Ele tinha falhado sordidamente em cumprimentar aquela entidade de maneira apropriada. Suspirou de novo e simplesmente encolheu os ombros. Violeta agora sorria para Mike. Eu compreendo perfeitamente, Michael Thomas. O olhar que ela lançou para Mike poderia ter derretido sua armadura. Não havia romance aqui. O sentimento era um incrível amor puro de essência maternal. Isso pegou Mike de surpresa. Era como se, de repente, houvesse encontrado sua mãe de novo. Ele tinha a sensação de se unir à sua família há muito tempo perdida, com a companhia da alegria e da incredulidade. Fazia tanto tempo que ele não era olhado daquela forma. Queria se aconchegar e ser abraçado. Ficou imediatamente constrangido por seus pensamentos, sabendo que Violeta poderia, de algum modo, senti-lo também. Ela continuou. Você se acostumará muito em breve, Michael. Há motivos para que eu apareça assim para você. Não é assim com todos que viajam neste caminho, mas com você é diferente. Michael compreendeu. A aparência e a conduta de Violeta eram em benefício dele. Ele aceitou isso, mas se perguntou por que precisava ver um anjo maternal. Porque você mereceu, disse uma sábia Violeta. Nem tudo aqui é apenas para ensinamentos, Michael. Muito é dado na forma de presentes para seu crescimento.
Você passou por apenas 3 casas e já se destacou como um dos mais especiais que jamais se uniram a nós aqui. Michael compreendeu tudo, mas antes que pudesse pensar em algo para dizer em resposta ao óbvio elogio, Violeta fez algo de que Michael nunca se esqueceria. Michael Thomas de intenção pura, ela disse suavemente. Por favor, tire os sapatos. Mike fez o que lhe foi pedido. Além disso, viu que havia uma área preparada à porta para um par de sapatos e ele colocou os seus lá. Eles couberam perfeitamente. Michael, você sabe por que pedi isso? Perguntou Violeta. Michael pensou a respeito. Por que aí dentro é solo sagrado? Ele se lembrou de Moisés e a sarça ardente e do diálogo daquela história. Se fosse o caso, por que os outros não pediriam o mesmo a você? Michael continuou a pensar. Tentou novamente. Porque você é um anjo muito especial? Violeta estava entretida com este jogo e começou a rir. Mike estava perplexo. Ele sabia que não havia dado a resposta correta. Por favor, entre, Violeta disse, enquanto se virava e entrava na casa. Mike a seguiu, mas estava aborrecido pela falta de conclusão da conversa. Ele a chamou enquanto a seguia para o interior. Violeta, diga-me, por que você me pediu para que tirasse os sapatos? Você realmente dirá a mim, Michael, antes de deixar este lugar, Violeta continuou, guiando-o pelo caminho. Mike não gostava quando os anjos o faziam aguardar por respostas, em especial quando lhe era exigido que de algum modo descobrisse por conta própria. Trabalho demais, Michael pensou. É por isso que você está aqui, Violeta disse, enquanto o conduzia para mais distante, dentro da casa Violeta. Mike, mais uma vez, se sentiu tolo por causa de seus pensamentos. A casa Violeta era muito clara, ao contrário da anfitriã. Mike percebeu que, em sua admiração pela aparência do novo anjo, havia se esquecido de ler a placa com o nome da casa. Violeta. Qual é o nome desta casa? Mike perguntou. Violeta parou, virou-se e encarou Mike. É a casa da responsabilidade, Michael Thomas. Ela aguardou a resposta de Mike com uma bela expressão de expectativa. Mike soube imediatamente que havia confusão adiante. Oh, ele disse com pouca expressão. Ele não deu a Violeta a reação que ela queria. Ela virou-se e continuou o passeio. Mike estava perturbado por ouvir o nome da casa. Em sua mente, evocou muitos enredos que pareciam ocorrer lá. Responsabilidade sempre havia sido uma palavra feia, principalmente por seus pais a repetirem muitas vezes. Eles utilizavam muito a palavra de uma maneira crítica. Mais tarde, ele ouviu a mesma coisa de mulheres com quem esteve, geralmente combinada com algum tipo de reclamação a respeito de suas atitudes. Por que aquelas mulheres estavam sempre tentando consertá-lo? Mike pensou. Então, teve um pensamento horrível. Talvez Violeta tenha surgido nesta casa como mulher, pelo menos pelo mesmo propósito. Outra mulher enviada por Deus para mudá-lo? E se Deus fosse mulher? Que piada de mau gosto seria! De repente, Mike sorriu com os processos de pensamento produzido por sua masculinidade humana, sabendo muito bem que isso não era verdade. Deus não era homem nem mulher, mas Mike estava se divertindo, contudo, com esse enredo imaginário. O que seria a casa da responsabilidade? Violeta os guiava por entre um labirinto de minúsculas salas em seu caminho para o jantar de Mike. O que há lá? Mike perguntou quando se deparou com um grupo de grandes portas duplas. O teatro.
Violeta disse, sem nunca errar um passo. Um teatro? Os pensamentos de Mike moviam-se rapidamente enquanto continuava a seguir Violeta. O que um teatro faz em um lugar angelical? Haverá uma peça? Ele teve outro pensamento estranho. Talvez eles estejam indo para um cinema? Mike pensou em quão engraçado seria se no dia seguinte ele e Violeta fossem ao cinema juntos. Talvez pudessem ver um dos muitos populares filmes angelicais. Ele quase riu alto. Violeta, que sabia exatamente o que Mike pensava, também estava se divertindo, mas por outros motivos. Finalmente chegaram ao seu destino. A sala de jantar e as áreas de alojamento pareciam semelhantes às das demais casas. No guarda-roupa havia chinelos para os pés de Mike e belas roupas violeta que foram obviamente feitas para ele vestir durante a estadia. Ele cheirou a comida. Mais uma vez, foi levado para uma sala de jantar que tinha uma seleção deliciosa. Como sabiam quando ele chegaria exatamente? A respeito disso, Mike nunca tinha visto sequer um cozinheiro ou faxineiro. Ele se lembrou da bagunça que Verde e ele haviam deixado após seu divertimento, e como os mirtilos deixaram os dedos dos pés sujos durante dias. Quem quer que preparasse a comida vinha e ia sem ser visto, como gnomos. Que lugar! Mike esperava se virar Mike esperava se virar e não ver Violeta, como os anjos antes haviam feito. Em vez disso, ela ainda estava lá. Está tudo do seu gosto, Michael? Ela perguntou. Violeta realmente era uma bonita criatura. Mike continuou a ser tranquilizado por suas qualidades maternais. Sim, obrigado. Mike viu-se curvando em respeito. Devemos começar pela manhã. Boa noite, Michael Thomas de intenção pura. E com isso, Violeta saiu. Foi diferente. Assim que Verde havia mudado o protocolo permanecendo na varanda, quando Mike deixou a casa da biologia, Violeta havia feito exatamente o mesmo aqui. Estavam os anjos se tornando mais educados? Eles estavam adotando a etiqueta humana? Mike notou a diferença, mas decidiu não perguntar a respeito. Ele comeu, preparou-se para deitar e imediatamente adormeceu. Sentiu-se seguro, aquecido e amado. Ele ainda começaria outra aventura e tinha ciência de que faria descobertas nas aulas de Violeta. Sonhou com sua infância, seus pais e sentiu-se bem. Vamos comentar um pouquinho? Hum. Bonito, né? É a sensação dessa coisa maternal. A gente está Sim. num ambiente que a gente se sente acolhido, como quando a gente está com a nossa mãe e nosso pai. E ao mesmo É, tempo a mente viaja, né? Nossa, Como a mente ela viaja, gente do céu. a gente é bombardeada, né, por imagens e coisas que a gente já passou diante de alguma coisa. Enquanto a gente é tem que igual estar ele, atento para não pegar ele onda nisso. rindo dessas ideias. O que será ir ao cinema com a Violeta? A Hum. gente, ao invés de viver o agora e só ficar no que está acontecendo, a gente fica viajando a partir das experiências que a gente já teve, né? Sim, ali, né? Ele esperando que toda vez fosse a mesma coisa. Colocam ele dentro de uma sala, tem comida pra caramba, fecha a bola, vira e não vê ninguém, né? Quer dizer, né? E a gente também, né? No dia a dia, como a gente fica condicionado, né? Não abre espaço para novas experiências, novas possibilidades, novo tudo, né? Mas voltando dele entrar na casa, eu achei muito interessante a postura dele no caminho, porque assim, ora ele estava com a atenção nos ouvidos, ora ele estava nos olhos, e isso era uma coisa muito mais consciente para ele hoje, né? Antes de entrar na No Casa corpo, Violeta. né? Atento ao agora.
Exato. Então, porque assim, num ambiente vulnerável que é o caminho, ele tá mais focado. E quando ele chega na casa, que tem um anjo para acolhê-lo, sendo os outros, ou a Violeta, com aquela imensidão maravilhosa e espírito maternal e tudo mais, é, ele relaxa um pouco, né? Daí fica nas paranoias, assim, mentais, parece. Eu achei Mas. curioso ele falar assim: um lugar que é puro amor, que goteja amor, tem um lugar onde a gente ainda se sente inseguro, mas não com medo. Uhum, Eu achei curioso isso porque assim eu me sinto. Eu me sinto puro amor. Eu vejo que a vida é um lugar de muita expansão, mas ainda tem um lugar onde eu me conecto com as minhas dores e falo: vocês ainda estão aqui? E aí me dá uma sensação de cansaço, de preguiça. E aí, vendo ele se conectar com essa dor, aí me deu a sensação de, nossa, é a caminhada mesmo. Por mais que você vai se expandindo e que você chegue no lugar do puro amor, ainda tem coisas escuras dentro da gente, sombras, que vêm à tona. E aí eu acho que sem o medo, porque você já sabe que vai dar tudo certo. Você sabe que vai resolver, mas a dor ainda está lá, ainda dói. Ainda dói as coisas não serem como eu quero. Ainda dói as minhas frustrações, as minhas sensações de fracasso. Ao mesmo tempo que não tem medo. Eu sei que vai passar, eu sei que é momentâneo. Aí eu achei gostoso eles fazerem essa pequena metáfora e isso contar tanto sobre nós agora. sim. Verdade. Ai, ai. A viagem dele tá sendo minha, né? Porque, Está como eu sendo não tinha lido o nossa. livro, é Não, mesmo muito nossa que já lemos. É É, muito eu gostoso perceber as minúcias. bom demais.